Então, fala torcedor do Santa Cruz Futebol Clube. Notícias excelentes para você, torcedor tricolor. E é sobre a SAF. O desembargador Bartolomeu Bueno falou que, de acordo com o que ele explanou na última sexta-feira sobre a SAF, vai ser aprovada. Foi isso que ele falou. O parecer será bem favorável para que essa SAF aconteça. Mas ficou curioso para saber detalhes? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para que mais torcedores tenham acesso. E vamos lá, gente. Estamos perto de bater a meta dos 12 mil inscritos. Dá essa força para a gente, por favor. Pede para teu vizinho, para teu amigo, manda para todo mundo, porque é muito importante. E o like é fundamental. Mas vamos para o que o desembargador trouxe à tona agora há pouco no programa de Jorge Soares no Momento Esportivo. É o seguinte, galera. Sexta-feira ele estava almoçando com dois investidores da SAF, o presidente Bruno Rodrigues e o presidente do conselho, Vitor Tavares Pessoa de Mello. E o que é que acontece? Foi explanado algumas situações. E ele ficou muito feliz com essas situações que foram explanadas pelo pessoal da SAF. E ele disse que se o que falaram para ele nesta última sexta-feira em um almoço estiver no documento, ele disse que não vê problemas nenhum da SAF ser aprovada, porque ele gostou muito do que ele apurou, né, do que ele percebeu. Então isso é um momento muito importante. O desembargador, que ele tem grandes serviços prestados, né, no Santa Cruz, uma pessoa bem atuante, principalmente nos bastidores da política do clube, e terá uma força importante, né, porque dá um parecer aí favorável para que o clube possa, consequentemente, estar avançando nessa proposta vinculante da SAF. Então, notícias maravilhosas aí para o torcedor. Lembrando que dia 10 de julho é que está prevista a reunião do Conselho, tá? É necessário que seja tudo apurado, são mais de 400 folhas. Eu acho que nesse momento o torcedor tem que ter calma. Agora sim é que tem que ter calma mesmo, porque a gente vê as coisas encaminhando-se, a gente vê as coisas acontecendo. Então, nesse caso, a gente já pode ver uma estrutura nesse corpo que é formalizado pela SAF. Muita gente criticava, o Vinícius Diniz não vem, cadê ele? Ele estava lá no último jogo contra a equipe do Ferroviário, todos estavam aqui no final de semana no Recife, então a SAF está bem encaminhada, torcedor, e eu vou deixar agora para que você possa acompanhar a fala do desembargador Bartolomeu Bueno, onde ele falou sobre esse assunto. Então, torcedor, comemore, deixe seu like, se inscreva no canal e comente. É muito importante também você comentar aqui nos nossos vídeos, tá bom? Então acompanhe aí a fala do desembargador tricolor, Dr. Bartolomeu Bueno. Então, veja aí, galera. Direção Coral confirmando que vai promover shows na área interna do estádio para antecipar a chegada do torcedor, inclusive com promoções nos preços de bebidas. O Momento Esportivo ouviu o doutor Bartolomeu Bueno, presidente da Comissão Fiscal do Conselho Deliberativo, sobre a tramitação da documentação da SAF, que já se encontra à disposição dos conselheiros. Pois não, doutor Bartolomeu? Na verdade, eu estou recebendo hoje, pela manhã, a documentação da SAF para começar a apreciar junto com a minha comissão e dar o parecer para que o Conselho Deliberativo possa, então, convocar a reunião quando poderá aprovar ou não aprovar a SAF. O parecer nosso também pode ser favorável ou contra. Eu tive já algumas informações acerca da SAF, numa reunião de almoço que tivemos na sexta-feira passada, junto com o presidente Bruno Rodrigues, com o presidente do Deliberativo, Vitor Mello, e com dois investidores da SAF. Eles fizeram uma explanação do que estava sendo acordado até então. Eu fiquei muito satisfeito com a apresentação, sugeri algumas mudanças, notadamente no sentido de preservar o interesse e os direitos dos sócios proprietários de cadeiras e de camarotes. E também dos sócios, aqueles que estiverem em dia,
quando a SAF foi efetivada, para que eles continuem sócios, embora que seja cobrada a mensalidade que a SAF entender que deverá cobrar. De modo que, pelo que me foi apresentado, a minha tendência neste momento é, depois de um exame mais acurado, claro, junto à minha comissão, e também vamos ouvir um contador, um financista, para poder a gente ter uma ideia global de como será essa SAF. Mas me parece que a SAF é muito boa, preserva o patrimônio do Santa Cruz, não é? Eles vão usar o estádio, vão usar os direitos federativos, a marca Santa Cruz, os direitos de imagem, compra e venda de jogadores, a exploração dos jogos, enfim, eles vão usar o patrimônio de Santa Cruz durante aquele período acordado, que vai até 15 anos, onde será aplicado um mínimo, que antes era R$1 bilhão, agora é um mínimo de R$1 bilhão. Isso também foi alterações que foram sendo conseguidas pelo presidente Bruno Rodrigues, que vem realizando um bom trabalho nessa negociação, junto com a sua equipe, não só de assessores técnicos, financeiros e econômicos, mas também com os advogados que o estão assessorando. De modo que essa negociação foi efetivada por ele, acompanhada de muito perto pelo presidente Vitor Melo, do Conselho Deliberativo. Eu fiquei um pouco mais distante, mas já tive algumas informações. De modo que parece-me, Jorge Soares, que a tendência é que nós aprovemos, nós demos um parecer favorável à Constituição da SAF, que será, sem dúvida nenhuma, a salvação do nosso Santa Cruz. Eu quero até fazer alguns esclarecimentos. Surgiu em algumas redes sociais de que eu era contra a SAF, e etc, etc. E, na verdade, eu nunca fui contra a SAF. Muito pelo contrário, eu acho que a SAF é o único meio da gente fazer com que o Santa Cruz retome o lugar que lhe cabe no futebol pernambucano do Nordeste do Brasil. A documentação chega hoje ao Conselho Fiscal, mas já está à disposição dos conselheiros também a partir de hoje para fazer análise. Exatamente. A gente vai... Eu vou passar para os colegas, são mais 2, mas eu democraticamente estou convocando também os 3 suplentes para que eles também deem uma opinião, porque, Jorge e seus ouvintes, afinal de contas, nós temos muita responsabilidade com isso. Nós estamos tratando do patrimônio de um clube que tem 112 anos de existência. E é um clube que não fomos nós que fizemos, foram gerações que construíram o Santa Cruz. É claro que eu e outros participamos dessa construção, porque eu já estou diretamente dentro da direção do Santa Cruz desde 2008. Né? Eu fui torcedor, mas eu vim participar da direção como presidente do Conselho Deliberativo e agora como presidente do Conselho Fiscal e também como conselheiro nato, uma vez que eu fui presidente de um dos poderes do clube, que foi o Conselho Deliberativo, eu automaticamente me tornei um conselheiro nato. Então eu venho participando dessa construção também, mas a gente tem que ter muito cuidado e eu não quero que amanhã ou depois um filho meu, um neto meu, venha dizer que eu participei de uma venda irregular, de uma venda prejudicial ao nosso querido Santa Cruz. O Conselho não tem poder de veto, a decisão final será da Assembleia Geral, não é isso, doutor Bartolomeu? Exatamente, a Assembleia Geral é o poder máximo do clube e é ela que vai, ainda que eventualmente, e acho que não vai acontecer, o parecer nosso seja contrário ao SAF, que o Conselho Deliberativo também vote no sentido de não aprovar, a Assembleia Geral tem total e absoluta liberdade e poder de decidir como bem entender, pela aprovação da SAF. Mas o sentimento, Jorge Soares, que nós temos junto com os membros da Comissão Fiscal, os conselheiros com quem eu já conversei, né, e muitos sócios que vão votar pela aprovação ou não, é no sentido de que a SAF deverá ser aprovada. Esse é o meu sentimento.
E pelo que eu li até agora, pelo que eu ouvi, pelo que me foi explanado, a SAF está sendo muito bem construída, o grupo de investidores tem capital suficiente para cumprir e honrar aquilo que está sendo contratado e tem ainda lastro financeiro avalizado por um grande fundo de investimento que vai garantir que esse dinheiro que está sendo prometido de no mínimo R$1 bilhão será efetivamente aprovado dentro do prazo previsto. Inclusive, houve algumas alterações para aumentar os valores a serem investidos de imediato, porque o Santa Cruz realmente está precisando de muita coisa. Está precisando recuperar o seu estádio, está precisando de um time bom para poder a gente ter o acesso à Série C e um planejamento que tem para que a gente, em 3, 4 anos, a gente já esteja, no mínimo, na Série B. É um planejamento muito bem organizado, né? Os investimentos a cada ano estão bem estabelecidos, que antes não estavam. Foram exatamente essas negociações e, por isso, um pouco da demora. Há uma ansiedade do nosso torcedor, há uma ansiedade dos sócios, né, de todos nós, para que essa SAF saia logo, porque nós vamos iniciar agora uma segunda fase da Série D, que é uma série muito difícil. Esse campeonato não é brincadeira, é um campeonato muito complicado, cheio de mata-mata, né, e a gente precisa estar com um time nessa segunda fase que tenha condições de ganhar os seus jogos. Porque basta um insucesso em um dos jogos, onde a gente perca por um placar muito elastecido e fica muito difícil a classificação. De modo que o time já vem jogando bem, né? Mas ainda, creio eu, bom, aí eu já estou falando como torcedor, está precisando de alguns reforços para que a gente atropele dessa segunda fase. Doutor Bartolomeu, o senhor já declarou que vai dar o parecer favorável. A partir de agora, qual será a tramitação da matéria? Olha, veja, na verdade eu estou dizendo que a expectativa minha até esse momento é pelo parecer favorável, mas a gente vai analisar ainda o documento com a profundidade necessária, né, com a verticalidade necessária. Mas pelo que eu já ouvi, o que me foi explanado, se isso realmente estiver contido no papel, no contrato vinculante da SAF, a tendência minha, pelo menos, eu não vou votar sozinho, né? Não sou eu que dou o parecer sozinho, é eu e mais 2 membros da comissão. E como eu já disse, até democraticamente, eu estou convocando também os 3 suplentes, para que a gente tenha realmente uma análise fria, ponderada, né, técnica sobre a constituição dessa SAF, que será a salvação do Santa Cruz. Então, a nossa tendência é essa, dar um parecer favorável. Agora, eu queria até fazer um esclarecimento, Jorge. É que antes do parecer da própria SAF, a gente tem que dar um parecer sobre a aprovação das contas do presidente do ano passado, referente ao ano passado, o ano 2024. E também aprovar o planejamento e o orçamento para 2025. Isso é uma exigência da própria CBF e também da FPF. E, em seguida, a gente dá o parecer favorável à SAF. Encaminhamos para o Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo deverá ser convocado pelo presidente Vitor proximamente, que a gente precisa agilizar isso. E, depois de aprovada ou não pelo Conselho Deliberativo, o presidente Bruno Rodrigues, que é quem tem o poder de convocar a Assembleia Geral para apreciar o pedido de SAF, aprovando ou desaprovando. E aí eu também tenho esse sentimento de que tanto no Conselho Fiscal como no Conselho Deliberativo deverá ser favorável, né? Deverá ser favorável. E pelo que sinto e converso com torcedores e com sócios, também deverá ser aprovado pela Assembleia Geral. Isso a gente tem uma certa urgência, o presidente Bruno tem também, e os próprios investidores, porque até agora não entrou um real mais da SAF. O Santa Cruz vem se costurando com as suas próprias linhas,
né? Todo esse time que foi montado, todo o pagamento de pessoal administrativo e profissional vem sendo pago pelo Santa Cruz. Então é preciso que a gente corra com essa aprovação da SAF. E qual a previsão que essa matéria, que esse processo será concluído? Agosto, setembro? Eu tenho a expectativa que a gente termine no máximo no final de julho. Essa é a minha expectativa. Vai depender muito. Eu quero convocar a reunião do Conselho já para esta semana. Vou ver se a gente tem condições de examinar e já esta semana dar o parecer. Será então encaminhado para o Conselho Deliberativo e em seguida o Conselho Deliberativo deverá convocar a sua reunião para a aprovação. Doutor Bartolomeu, muito obrigado pela sua participação aqui no Momento Esportivo. Um grande abraço. Eu é que agradeço, Jorge Soares, ao seu público e aos seus ouvintes pelas explicações que eu tentei dar nesse momento. Espero ter atendido a expectativa de todos.